Marcos, capítulo 14, versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1. De manhã eu preguei uma mensagem importante, falando, praticamente uma palestra, né? Falando para solteiros, viúvos, divorciados e namorados, né? Então, se você não estava aqui de manhã, eu recomendo que você veja o link, está lá no grupo da igreja. Lá no grupo da igreja também está a questão das doações da festa, para que você possa dizer lá o que você pode doar para nos ajudar, tá? Marcos 14, 1. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz e ser abençoados pela Tua palavra. A Tua palavra é que transforma o nosso viver. A Tua palavra nos santifica, nos aproxima do Senhor. A Tua palavra muda o nosso entendimento sobre a vida. A Tua palavra, Deus, é capaz de fazer coisas tremendas, de transformar corações. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor nesse lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão. Gratidão é o ato de reconhecimento de um benefício prestado por uma outra pessoa. Gratidão é valorizar uma atitude de amor em relação à nossa vida. É valorizar a preocupação, o conselho, a bondade de alguém. Nem sempre as pessoas conseguem sentir isso ao serem alvo de atitudes bondosas de outras pessoas. E tão importante quanto se sentir agradecido é também poder expressar a nossa gratidão. Através de gestos, através de palavras, através de um abraço carinhoso. Às vezes nós não damos conta do bem que as pessoas nos fazem. Às vezes nós consideramos o que o outro faz uma obrigação. Por exemplo, se somos pais, nós pensamos, os nossos filhos eles têm mais é que nos agradecer por aquilo que nós fazemos. E aí a gente entende gratidão como obrigação. Por sermos cônjuges, né? A mulher, o homem fez a comida, não fez mais do que a sua obrigação. E a gente então não agradece pelas coisas boas que às vezes as pessoas nos fazem. Às vezes as coisas mais simples, né? Quando um pastor entende, por exemplo, que as pessoas têm a obrigação de dizimar, têm a obrigação de pegar numa vassoura para varrer a igreja. Não, eles têm que trabalhar, não estão servindo ao Senhor e não agradece. Ou a ovelha também acha que o pastor tem a obrigação. Aqueles que são pagos, ele está sendo pago para isso, ele está aqui, a responsabilidade dele. E não consegue desenvolver um sentimento de gratidão em relação às coisas boas que tem recebido. A gente estava cantando aqui da bondade de Deus. Eu recebi um vídeo antes de vir para cá, eu não vi os detalhes, por causa da pressa, mas tipo de uma igreja num país da África, e
as crianças, as mulheres, as pessoas louvando no meio da chuva, numa igreja sem telhado, com um monte de cadeira caindo aos pedaços, no meio da chuva louvando a Deus. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente, caramba, eu preciso ser muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Amém? A gente também corre o risco, às vezes, de transferir isso para Deus e entender que Deus é obrigado a nos abençoar. Tem gente que até fala, não, a gente tem que orar e determinar, e Deus tem que fazer. Quando a gente deveria ser muito grato a Deus por tudo que Ele faz, pela sua muita misericórdia para conosco. A gente vive num mundo de muita ingratidão. E isso é muito ruim, né? Quando a gente sente, poxa, essa pessoa nem foi grata, né? Por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei e tal. Às vezes a gente expressa a nossa gratidão de maneira muito tímida, muito protocolar, muito desinteressada, com baixo envolvimento. E às vezes a gente precisaria, para Deus, dar o nosso melhor, a nossa gratidão no nível máximo. E a gente dá para Deus a nossa gratidão no nível mínimo. Eu sou Flamengo, né? Tem que dizer. E eu torço para esse time, canto, grito, incentivo. Para alguns é quase uma religião. Tem uma música que canta no estádio que fala, religião, uma certeza. Caramba! Rapaz! Eu tenho que, às vezes, tem música que eu não posso cantar, não. Eu tenho que ficar lá só, não é mole, não. É uma devoção, né? E aí eu penso, poxa, se eu tenho como expressar uma paixão por um clube de futebol, como eu vou tratar as coisas de Deus de uma maneira protocolar? Como eu posso, né, expressar por uma pessoa, por um time, algo legal, algo grande, e para Deus eu vou dar qualquer coisa. Aquele que me salvou, aquele que me libertou do pecado, aquele que me deu a vida eterna, aquele que tem abençoado a minha casa, abençoado a minha família, aquele que me fez parte de uma família. Como eu vou dar a Ele qualquer coisa? Preciso dar a Deus o meu melhor. Não posso desprezar as oportunidades que eu tenho de entregar a Deus a minha oferta de gratidão, a minha oferta de adoração. A adoração é a nossa expressão, é a expressão da nossa gratidão a Deus. Então, se na adoração eu sou protocolar, eu ajo de maneira indiferente, as pessoas estão cantando, louvando a Deus e eu estou indiferente ao que está acontecendo, talvez você não esteja entendendo bem aquilo que Ele fez por você. Talvez você não esteja valorizando o suficiente o fato dele ter tirado você das trevas e te colocado num reino de amor e vida. A nossa adoração, o nosso comportamento no louvor, o nosso comportamento lá na nossa casa, o nosso comportamento no nosso dia a dia, precisam expressar a adoração a Deus. Gratidão a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Você é grato. Você é grato pelos seus amigos, você é grato pelos seus irmãos, você é grato mesmo quando você passa por provações, por dificuldades, você não deixa de adorar a Deus, independente das circunstâncias. Você se sente grato pelas vitórias, pelas bênçãos de Deus na sua vida, você se sente grato mesmo quando você passa por caminhos difíceis. Se você se sente grato, se você sente essa gratidão profunda, se você compreende aquilo que Deus fez na sua vida, você precisa ser intencional, você precisa adorar a Deus de uma maneira apaixonada, você precisa se comprometer. A sua gratidão tem que se transformar em adoração. Embora eu seja grato a muitas pessoas por tudo que fizeram por mim, embora eu possa me alegrar com um time de futebol, a Deus eu tenho que devotar a minha vida, o meu melhor, o meu coração, pois somente Ele é digno de ser adorado, somente Ele é digno de ser exaltado. Ele me deu o melhor, Ele me deu o seu Filho, o seu único Filho. Ele mandou o seu Filho para a cruz do Calvário para morrer. Ali Ele sofreu, ali Ele foi considerado maldito para que eu recebesse vida. Ele deu o seu melhor por mim e por você.
Portanto, nós não podemos dar nada menor do que o melhor para Deus. Nós temos que expressar adoração. A história dessa mulher que ungiu Jesus com esse perfume de nardo puro do vaso de alabastro, ela está presente aqui em Marcos, também lá no Evangelho de Mateus, também lá no Evangelho de João, e cada texto dá alguns detalhes, às vezes um pouquinho diferentes. João, lá em João, vai nos mostrar que essa mulher, ela é Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. Nós vemos aqui, vemos lá a atitude, que a atitude dela incomodou as pessoas, incomodou os discípulos. Aqueles que deveriam dar a maior adoração, aqueles que deveriam demonstrar a maior gratidão, que andavam ao lado de Jesus, ao invés de olharem com bons olhos para a atitude daquela mulher, alguns deles se sentiram incomodados, porque a atitude dela pareceu extravagante, pareceu exagerada. Mas Jesus falou que mandou que deixassem ela em paz, porque ela estava realizando uma atitude de gratidão tremenda a ele. Jesus estava na casa de Simão, a casa desse homem ficava em Betânia, onde também ficava a casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus estava à mesa com essa família, com Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Quando Maria entra na casa, ela quebra um vaso de alabastro com aquele perfume que valia 300 denários, era quase um ano de trabalho. O denário era o salário de um dia de trabalho, então 300 denários era quase um ano de trabalho. E ela não se furta, ela não economiza, ela derrama aquele perfume sobre a cabeça, e lá em João vai dizer que sobre os pés de Jesus, e vai dizer lá também que ela enxuga com os seus próprios cabelos os pés de Jesus. Alguns dos discípulos ficam indignados, afinal de contas, aquele perfume valia muito, ele podia ser vendido por um preço alto, e o valor poderia ser dado aos pobres. E João vai dizer, vai mostrar que Judas é quem mais ficou incomodado. Mas não porque ele realmente quisesse ajudar os pobres, mas porque sempre que ele tinha oportunidade, ele metia a mão na bolsa, ele roubava alguma coisa para ele. Jesus disse que aquela mulher praticou uma boa ação, uma ação exemplar, e que a atitude dela seria testemunhada sempre que o Evangelho fosse pregado em todos os lugares durante toda a história. E eu pergunto, olho para a atitude dessa mulher, qual é a sua atitude em relação àquele que trouxe a ressurreição e a vida eterna para dentro da sua casa? A atitude daquela mulher é a atitude de alguém que está com o coração transbordando de gratidão. É o reconhecimento, ela está reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis e que só Ele pode dar a vida eterna. A atitude dela é a atitude de quem viu Jesus transformar a morte em vida dentro da sua casa. Aquela mulher reconheceu o tamanho da obra de Cristo na sua vida, na sua família, no seu coração. Para aquela mulher, Jesus era a única esperança. Por isso que a atitude dela é uma atitude de amor profundo, é uma atitude de gratidão profunda, porque ela entende que Jesus é a ressurreição e a vida. Como é que nós temos agido? Na nossa maneira de cultuar, na nossa maneira de expressar gratidão, na nossa maneira de expressar a adoração, nós temos sido apenas protocolares, religiosos, ou nós temos dado a Ele toda a nossa vida, todo o nosso coração, aquilo que nós temos de melhor. Era tarefa do criado, dos criados da casa, dos criados mais simples, lavar os pés das pessoas que chegavam para fazer a refeição na casa. E aquela mulher, ela não somente derrama o perfume sobre a cabeça, talvez Jesus estivesse numa posição em que o perfume cai sobre a sua cabeça e cai sobre os seus pés, mas ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E se tem uma coisa que é preciosa para a mulher, mais do que 300 denários, é o cabelo, não? Eu estava vendo um videozinho desse de Instagram e estava lá um rapaz oferecendo, eu te dou R$2.000 pelo teu cabelo. E a mulher, não,
te dou 5.000. Não, vou te dar 10.000, vou cortar o seu cabelo agora careca, mulher. Impossível. É algo que é precioso para a mulher, e naquela cultura, a mulher ela usava o véu, e ela tinha o seu cabelo preso, e ela não tirava, não soltava o seu cabelo na frente das pessoas. Era mais importante ainda do que na nossa cultura, o cabelo para a mulher, mas ela não está preocupada com isso. Ela se expõe, ela se entrega, ela se humilha, ela se esvazia. Isso é verdadeira adoração. Aquele perfume, ele era derramado sobre aos pés das estátuas em Roma, das estátuas dos deuses romanos, mas uma quantidade muito pequena. E dava um cheirinho ali no ambiente e tal, era como um incensozinho aceso ali para aquela divindade, mas ele não é um Deus qualquer, ele é o Senhor dos senhores. Eu vou derramar tudo aos seus pés. Ela dá a Jesus o seu coração, ela dá a Jesus o seu tesouro, ela dá a Jesus a sua vida. Eu encontrei o meu tesouro. Esse é o coração de Maria. Talvez ela não tivesse outra oportunidade de expressar a sua gratidão. Então ela vai com tudo. Ela reúne o seu melhor. Ela dá o seu melhor para Deus, ela adora de maneira profunda. Irmãos, nós precisamos chegar aqui e dar a Deus, sempre que possível, o nosso melhor, a nossa melhor adoração. Cantar com entusiasmo, fazer a obra de Deus com amor, dedicar a Ele as nossas vidas, consagrar a Ele a nossa família. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor, porque Ele deu a vida por nós. E tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para o louvor da sua glória. Quando Maria entra naquele lugar, a casa é perfumada, não apenas pelo perfume, mas pelo gesto. Ela entra ali, aquela mulher ela quer estar aos pés do mestre, aquela mulher não quer dar qualquer coisa, não é uma atitude religiosa, ela não quer fazer por fazer. Ela quer estar na presença de Jesus, ela quer mergulhar na adoração, ela quer dar algo que tem significado, e essa atitude é o tipo de atitude que perfuma o ambiente. Essa atitude é o tipo de atitude que transforma a igreja. Essa atitude é a atitude que contagia. Quando nós nos unimos para adorar a Deus, dando a Ele o nosso melhor, dando a Ele a nossa devoção, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quando nós fazemos isso, esse lugar se transforma um lugar onde o Espírito de Deus pode agir com poder e glória. Porque os nossos corações estão entregues, o nosso coração está rendido, devotado ao Senhor, e Ele fala conosco, Ele transforma a nossa vida, Ele nos dá um novo vigor, porque nós estamos quebrantados diante de Deus. O coração daquela mulher estava quebrantado diante do Senhor. Verdadeiros adoradores fazem da igreja um lugar melhor, um lugar onde nós expressamos a nossa gratidão. E a verdadeira adoração preenche esse lugar. Amém? A verdadeira adoração. Aquela mulher, ela viu seu irmão morto num caixão. E Jesus ressuscitando ele para a glória do seu nome. Como ela não teria um coração cheio de gratidão a Deus? Você tem visto o Senhor fazer maravilhas na sua vida? Você tem visto o cuidado de Deus na sua família? Você tem visto a bondade de Deus na sua casa? Então, meu irmão, expresse a sua gratidão e o seu louvor ao Senhor. Da melhor maneira possível, sem reservas, entregue tudo a Ele. Entregue a Ele o seu coração, entregue a Ele a sua vida. Sirva ao Senhor sem reservas. Ela quebra o vaso e ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. O vaso já não tem tanto valor. O perfume já não é o que tem mais valor. Adorar a Jesus é o que tem valor no coração daquela mulher. Nós nos tornamos verdadeiros adoradores quando aquilo que temos já não é o que tem mais valor na nossa vida. A nossa aparência é importante, mas já não é o que tem mais valor na nossa vida. As coisas que nós estamos conquistando são importantes,
mas não é o que tem mais valor na nossa vida. Jesus é quem tem o maior valor no nosso coração. Para Judas era um desperdício. E às vezes as pessoas pensam em coisas que outros fazem em relação à igreja como um desperdício. Por que esse cara fica tanto tempo na igreja? Que desperdício. Poxa, 25 anos está na igreja, não sai da igreja, que desperdício. Poxa, que deu R$1.000 para a igreja? Que isso? Que desperdício. Que exagero. As pessoas às vezes ficam céticas, mas só nós sabemos o que ele fez por nós. Amém? Judas estava interessado naquilo que ele poderia lucrar se fosse vendido aquele perfume. E existe uma diferença entre as pessoas que estão na igreja para adorar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas suas vidas, porque Ele é a ressurreição e a vida, porque Ele tem feito milagres dentro do seu lar. E existem pessoas que estão na igreja por aquilo que podem lucrar quando Jesus fizer um milagre, se Ele multiplicar o pão. Tanto que Jesus falou, eles estão aqui, vocês estão aqui não por conta de quem eu sou, da minha palavra, mas por causa dos pães que vocês comeram e se fartaram. Então nós precisamos ver, avaliar, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na presença de Jesus? Preocupados apenas com o que nós podemos lucrar e o que Ele pode nos dar, ou preocupados também aquilo com que nós podemos dar a Ele, aquilo que eu e você podemos dar a Ele para expressar a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Os pobres, vocês sempre vão ter eles com vocês, né? Sempre vão ter a oportunidade de fazer um ato de bondade. Isso é cristianismo também. Ajudar uma pessoa necessitada, isso também é cristianismo. Mas a primazia é louvar o Senhor, é adorar o Senhor. Amém? Nós, a igreja, ela precisa socorrer as pessoas, e nós estamos aqui para isso, para ajudar, para socorrer, mas o alvo, o propósito maior é glorificar o Senhor, é adorar a Deus. Esse é o alvo da igreja, é isso que tem a nossa maior atenção. Jesus fala que ela fez aquilo que ela pôde, para naquele momento já preparar o seu corpo para o seu sepultamento. Jesus não quer que você se autoflagele, né? Tal. Jesus não quer que você dê toda a sua renda, toda a sua casa, passe para o nome da igreja o seu carro. Não é isso que Jesus quer, não. Jesus quer que você dê o melhor dentro daquilo que você pode, mas que você dê aquilo que expressa realmente que Ele é o centro da sua vida. Isso é verdadeira adoração. Expressar que Ele está no centro da minha vida. O que eu faço, então, daí, não é um desperdício, é uma atitude de amor. A atitude da mulher é a atitude de quem ama, é a atitude de quem prioriza, é a atitude de quem rende a sua vida a Jesus, é o reconhecimento de que ela caminhava para a perdição, mas ela foi amada por Jesus, que Jesus representava tudo para ela. E Jesus diz que onde fosse pregado o seu evangelho, a atitude daquela mulher seria lembrada. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa tremenda. Quem é Jesus para você? Para Judas, ele era uma oportunidade de obter algum lucro. Para muitos, ele talvez seja como um Papai Noel, que dá aquilo que as pessoas querem, ou pensa que ele vai dar aquilo que a pessoa quer. Para Maria, ele era a razão da sua vida. Para você, quem é Jesus? Será que ele é digno de ser adorado? Será que ele é digno de ser o melhor? Será que você deve dar a ele a sua vida, o seu coração, o seu testemunho? Se você der o seu melhor, se você der a sua adoração sem reservas, entregar tudo, entregar a sua vida a Ele, se render diante do altar do Senhor, essa é a adoração cujo perfume vai encher a igreja. Amém? É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de mim. Que o perfume da sua adoração enche esse lugar. E que em contrapartida, o Espírito de Deus enche a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, os músicos.